Olá, minha turma, agora a segunda parte da nossa aula, alimentação saudável, capítulo 15, página 69. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar agora, nesse momento, sabe sobre o quê? Quais os alimentos que mais devem ser consumidos pelos nossos clientes ou por nós? E quais aqueles que devem ser evitados? Então, até o final dessa aula, que eu vou compartilhar com vocês agora, tem que estar na ponta da nossa língua. Quais os alimentos que é importante a gente consumir e quais nós devemos evitar. Ó, estou compartilhando. Está aparecendo aí para vocês? Ó, a professora está trazendo a seguinte mensagem primeiro para a gente refletir antes que nós falamos aí a respeito desse assunto. Ela diz, sabe o quê? Que coragem nem sempre é um rugido de leões. Ou seja, uma pessoa corajosa, não é ela ficar dizendo o tempo inteiro que ela é corajosa. Às vezes é o coração no final do dia dizendo, vou tentar de novo amanhã. Não desista, insista e persista. Sabe por quê? Porque se fosse fácil, qualquer um conseguiria. Mas vocês, aqueles que estão assistindo a aula, que creem em Deus e colocam o seu coração, deposita a sua fé nele, você pode estar tranquilo, ele não falha nunca. Ainda que eu erre, que você erre, ele nunca falha com você. Então, sejam fortes e corajosos. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou afirmando. Sejam fortes e corajosos. Tudo vai dar certo. Não do jeito que nós queremos, mas tudo vai dar certo. Ok? Então, olha só. Já que a gente está falando hoje muito em alimentação, agora há pouco a gente falou da reeducação alimentar. Meu Deus, é muito difícil falar em mexer no estômago. E algumas pessoas é mexer no bolso, outras é mexer no estômago. Falou em comida, a briga. Mas nós vamos falar hoje de algo muito interessante, que é a gente aprender a cuidar de nós, para que nós possamos cuidar bem dos nossos clientes. Vamos falar, então, um pouco sobre o preparo da alimentação. Como é que a gente monta uma dieta equilibrada? Primeiro, vamos pensar em fast food. Ai, que delícia! Salgadinho, esse lanchinho, olha que bênção. É muito mais prático pegar um salgadinho do que carregar uma fruta na bolsa. A fruta pode amassar, pode estragar. Salgadinho, não. É mais prático, ele dura mais. Por quê? Ele tem mais conservantes. E isso para o nosso corpo deveria pelo menos entrar nele, tudo que é natural, não que é industrializado. Mas a gente persiste em fazer o quê? De repente, o que é contrário do que é saudável. É mais gostoso, né, Linete? Ó, mas sei lá, deixa para lá. Então, muito tem se discutido sobre os alimentos. Foi constatado agora em épocas modernas, né, que as pessoas na atualidade, elas defendem a ideia do quê? Da genética. Então, eu pedi uma atividade para vocês agora há pouco, vocês foram correndo ali, né? Pegou a lata de óleo, eu perguntei, o que é esse tezinho que está aí, ó, no nosso óleo? Vocês já haviam observado isso que a professora pediu para vocês olharem? São alimentos transgênicos. Isso quer dizer que esse alimento que foi, essa soja que foi feito no nosso óleo, ele foi geneticamente modificado. Ou seja, eu não vou falar a respeito desse assunto. Eu gostaria que você anotasse aí na sua apostila, no seu caderno, e gostaria que você lesse um pouco sobre isso. O que é um alimento transgênico? O que é um alimento geneticamente modificado? E o que ele pode trazer de malefício para a minha saúde e para a saúde da minha família? Eu não vou falar, não. Não faço propaganda ao contrário, não vou ficar falando de certas marcas de óleo, não vou falar de certas marcas de amido de milho, só mostrando só. Eu não vou falar para vocês de salgadinhos, mas comece a observar a quantidade de alimentos que nós temos em casa que tem esse símbolo. E aí eu te pergunto, aquelas dúvidas que às vezes vêm à nossa mente, né? Então, se esses alimentos foram criados em laboratório, por qual motivo que ele foi criado em laboratório? Não vou responder, você que vai ler. Aí tem aquela história que antigamente não tinha tanto produto natural, artificial.
Antes, o molho era feito com o próprio tomate, agora não. Antes, a maionese era nós que fazíamos, agora é industrializado. Então, essa alimentação deixou de ser natural. Então, pensando nisso, tem produtos que antigamente se criava no quintal. Hoje em dia, se eu não for no mercado comprar, você fica sem. Só que o que é aplicado nos frangos para eles poderem aumentarem rapidamente? Eu quero só que você reflita, eu não quero colocar caraminhola na mente de ninguém. Nunca se viu. E o que é melhor? É o óleo ou é a banha de porco? Eu não vou dizer, eu quero que você tire as suas próprias conclusões. Por quê? Porque, independente da sua opinião ou da minha, nós precisamos conhecer o nosso corpo, saber das necessidades do nosso corpo, entender os alimentos que nos fazem bem e o que é importante para a nossa saúde. Nós sabemos que... Banho... Oi, Rubiana. Desculpa, não entendi. Pode falar, a professora não conseguiu te ouvir direito. Banha de porco eu gosto no arroz. Ai, olha, Rubiana! Professora, banha de porco eu gosto. Oh, meu Deus do céu! Eu também gosto. Eu gosto. Eu gosto. O arroz fica tão bom. Mas vamos pensar em qualidade de vida. É fazer aquilo que me faz bem ou aquilo que faz bem para mim? É gostoso comer um lanche quase todo dia ou todo dia? Mas isso vai fazer bem para mim? Eu tenho que pensar que qualidade de vida não é fazer só aquilo que eu gosto, é fazer aquilo que vai fazer bem para mim e para minha família. Então, nós encontramos alimentos que têm fonte de energia, que têm fonte de proteína, mas a pergunta que eu quero que você saia respondendo até o final dessa aula: quais são os alimentos que devem ser mais consumidos pelos pacientes? Pacientes foi no passado, pelos nossos clientes, por nós. Os alimentos que são recomendados são pães, cereais, arroz, massa, legumes. Só tem um detalhe. A orientação das nutricionistas, não é de uma, são de vários profissionais, é que se use produtos integrais. Por quê? Porque eles são pobres em gordura. Porque o excesso de gordura não faz bem à nossa saúde. As hortaliças e frutas que sejam frescas e não que fique lá congelado o tempo inteiro. Iogurte, Danone, queijo, pouca gordura e pouco sal. Professora Evelyn, a gente já sabe disso, mas eu estou aqui para reforçar. Carne, ave, peixe, de preferência, né? Se for comer ali a carne, sem a pele. Eu não vou contar um segredo para vocês. Vou contar bem baixinho. A pele, já pensou? Altair, já passou pela sua cabeça? Por onde que o frango faz xixi? Responde não. Já pensou, Linete? Por onde que sai a urina do frango, se ele só tem cloaca? Então, você vai começar a pensar nisso que eu estou falando? Amanhã você vai falar, você vai começar a olhar o frango, você sabe que ele é saudável, aquela pele dele é deliciosa, mas por onde que o frango faz xixi? Aonde? Qual é o alimento que mais contém gordura que entope a artéria? Eu não posso contar que é na pele do frango. Vixe, contém. Então, pensando nisso, tem gorduras e tem óleos que o óleo e gordura é moderação. Gordura, aumento de peso, entupimento de artéria. Açúcar, aumento de peso, diabetes. Sal, ou seja, o sódio, aumento de peso, hipertensão, doença crônica, diabetes. Então, os alimentos que devem ser consumidos, independente se a pessoa tem diabetes ou não tem diabetes, são alimentos integrais, pobres em gorduras e principalmente em açúcar. Aí agora, se eu perguntar para vocês, vou compartilhar essa imagem, tá aparecendo? Olha que fantástico. Chocolate, sorvete, bolinho, embutidos, sucos prontos, achocolatados, sorvetes. Então, esses alimentos, não é que vai para você retirar totalmente, mas pelo menos ele deve ser evitado. Não são alimentos que devem ser consumidos todos os dias. Entendeu? Ele não vai trazer benefício para o nosso corpo. Então, se
Se o cuidador, novamente eu vou reforçar, tem que cuidar do quê? Dos horários do cliente comer, ele tem que cuidar com a qualidade do alimento, ele tem que cuidar com a quantidade do alimento. Então, se a professora já havia falado isso para vocês, os alimentos, eles têm fonte de energia, tem proteína, vitamina, minerais. Eu falei aqui lá na aula anterior, da reeducação alimentar. O que o Ministério da Saúde recomenda. Aqui eu tenho certeza que está ali, ó, na ponta da sua língua, aqui, é função do cuidador, cuidar do horário do cliente comer, da qualidade do alimento, da quantidade que ele está comendo, que nós devemos ter uma dieta balanceada. Eu vou repetir tudo novamente? Não, vocês já sabem. Então, na ponta da língua de vocês, o quê? Que vitaminas são encontradas nos alimentos e que cada alimento tem um tipo de vitamina específica. Exemplo, vamos supor que a Maria Regina não gosta de comer cenoura. Vai começar a faltar vitamina A, vai começar a cair cabelo dela, a pele não fica bonita, as unhas começam a ficar quebradiça. Ah, eu não gosto de comer, abacaxi é ácido, não me faz bem. Então, o abacaxi, ele protege o sistema de defesa do nosso organismo. Então, qualquer vitamina que deixar de ser ingerida, vai faltar algo. Então, pensando nisso, eu quero que você anote aí. Carboidrato. O que é carboidrato? Primeira coisa, o carboidrato, a gente não pode ficar sem ele. Ele deve ser consumido com moderação, porque é ele que faz a gente aumentar o peso. Só que cortar ele de uma vez, você vai cortar sua fonte de energia. Você não percebe quando a pessoa está fazendo dieta, ele fica apático? Sabe por que aquela apatia que a pessoa fica? É porque os carboidratos é fonte de energia. Eles, no final da nossa digestão, viram açúcar. Então, o que eu quero uma atenção especial sua? É os bons carboidratos. Arroz integral, ele é um bom carboidrato. Mandioquinha, inhame, mandioca, batata doce. E aquela dieta água com limão? Ai, Senhor! A dieta da pedra? Tudo que você come, você faz sopa e põe pedra. Aí eu fui tentar entender que tudo que tinha na dieta da sopa da pedra era a pedra que estava engordando. Não. Ô, Biana, o limão, agora eu estou falando, não, eu não estou discutindo a dieta de nenhum profissional. Eu estou te falando agora profissionalmente falando sobre a ação do limão. O limão, ele é uma fruta que melhora o sistema de defesa. Ele tem vitamina C. Ele vai ajudar você a melhorar o seu sistema de defesa para não pegar gripe. Ele vai ajudar uma série de coisas. Mas para fazer dieta específica, eu recomendo procurar nutricionista. Ela vai te mostrar, assim como eu estou citando aqui na aula sobre os alimentos, ela vai montar algo para você. E não adianta, como eu falei anteriormente na aula da reeducação alimentar, quer reduzir o peso, tem que ser de uma forma natural. Não dá para perder 10, 20 quilos no mês, que você perde um mês e ganha no outro. Reeducação alimentar é perder de uma forma gradativa e saudável, sem você ficar doente, entendeu? Então, eu recomendo sim, tome suco de limão, ele é gostoso, melhora o sistema de defesa, muito, 1000 vezes melhor que o refrigerante. Não estou falando mal do refrigerante, mas é 1000 vezes melhor para o nosso corpo. Agora, observe essa imagem, guardem bem o que eu vou falar. Tá vendo aqui? Então, se você quiser uma recomendação de um profissional que fala muito sobre os alimentos que vêm da terra, o nome do doutor, ele chama-se Dr. Lair Ribeiro. Dr. Lair Ribeiro, eu respeito e gosto muito do trabalho que ele desenvolve. Ele fala muito sobre a importância de comer carboidratos que vêm da terra. Ele falou, olha, se você crê em Deus, tudo que vem da terra é algo natural. Então, e tudo que é demais na sua vida faz mal. Os carboidratos, eles são essenciais para nos dar energia. Só que ele demais, o que ele faz? Ele vira açúcar. Ó, carboidratos também são chamados de açúcar. No processo final da nossa digestão, aquilo que deveria se fazer bem, não vai fazer. Então, página 70. O que eu gostaria que vocês entendessem?
que para poder fazer uma dieta alimentar, uma reeducação eficaz, é importante ser acompanhado pelo médico, pelo nutricionista, tá? Nós não podemos esquecer que comer só um tipo de alimento não vai suprir o nosso organismo. E ainda, uma dieta balanceada é uma dieta colorida. Cada componente tem sua função. Um exemplo, proteína. O que a proteína faz no seu corpo? Ela é chamada de construtora. Ou seja, nosso corpo, ele precisa do quê? Ele precisa de lentilha, de feijão, de leite, de queijo, de alimentos que vai fazer o quê com a gente? Ele vai ajudar a parte da construção, da conservação do nosso corpo. O nosso corpo manter conservado em saúde, precisa de proteína. Vitaminas, gorduras. O que a gordura faz? Não é toda gordura que é ruim. Tem gordura que é boa. Eu falei anteriormente para vocês. O abacate, o azeite de oliva, desde que ele não seja aquecido, porque ele aqueceu, ele perde a propriedade. É para temperar salada. Temperou salada, ele é excelente para o colesterol, colesterol bom para a limpeza das artérias e ainda ele é bom para o funcionamento intestinal. Isso que eu estou falando é o quê? Gorduras. E as gorduras fornecem o quê? Eu quero que você destaque esse que eu estou falando. Gordura fornece energia. Nosso corpo precisa. Junto com algumas gorduras, tem a vitamina A, vitamina D, vitamina E, K. É o exemplo dos óleos que eu falei para vocês. Óleo de soja, óleo de girassol, azeite de oliva, são óleos ultramente hidratantes. Agora eu quero que vocês anotem o nome de um óleo que eu vou falar agora. Canola. Por quê? O óleo de girassol, você sabe que a origem dele é o girassol. O azeite de oliva é da oliva, correto? O de milho é do milho, da soja de soja. E a canola? Eu quero que vocês pesquisem e nós vamos conversar lá no grupo depois sobre esse assunto. Qual é a origem do óleo de canola? E quem achar, encontrar algo bacana sobre essa origem do óleo de canola, compartilhe no grupo, ok? Antes que alguém fale para você, óleo de canola é bom, mas por que ele é bom? Ele é extraído do quê? De uma fruta, de uma planta? É de uma semente? Vamos pesquisar sobre esse assunto. Agora, Canola? canola. Isso, anotem aí que vocês vão pesquisar e nós vamos conversar lá no grupo sobre a canola. E ainda continuando, olha só. Eu falei da gordura, eu falei da proteína, do carboidrato. Então, guardaram bem? Carboidrato é o quê? Energia. A proteína é o quê? Construção, conservação. Agora tem um detalhe. As vitaminas são o quê mesmo? As vitaminas são elas que regulam o funcionamento do nosso corpo. Então, professora, o que você quer que eu anote? Eu quero que você anote assim. Vitamina e minerais são reguladores. O que eles fazem? Eles regulam o funcionamento do nosso corpo. Exemplo, se você chupar laranja, comer banana, maçã, comer verdura, você vai ter o seu corpo, as fezes não vai ter dificuldade de sair, você não vai passar por aquela dificuldade na hora de ir no banheiro, se comer mamão. O carboidrato, eu quero que você coloque aí, o carboidrato, ele é alimento energético, vai te trazer energia. Proteína também é construtor, ele conserva o corpo. E as gorduras que a professora Evelyn acabou de falar agora? As gorduras, elas são muito importantes porque elas também fornecem energia. Bom, agora vamos. Não adianta nada disso que eu falei, temperar a água. Por quê? A água que transporta tudo isso que você comeu. Se você come vários alimentos nutritivos, sabe que faz bem, não bebe água, o nosso sangue, para circular esses componentes, ele precisa de água. Agora, existe algo chamado fibras e que as pessoas às vezes não dão importância. O que a fibra faz? Ela é importante para o funcionamento intestinal. E agora eu vou falar uma outra coisa. Quem come fibra previne o tratamento do colesterol elevado. Então, quem tem colesterol alto,
quem tem colesterol elevado tem que comer fibra. E aonde que eu encontro fibra? Verdura, legume e verdura. Quem não ingere legume, fruta e verdura, desculpa, verdura, legume e frutas, vai ter, então, esse problema do quê? Além das fezes, a dificuldade de eliminar as fezes, ajuda na prevenção do colesterol. Ok? Se você está bem antenado, printou tela e anotou tudo que a professora falou, ó, nota 10. Se ainda for com alguma dúvida, anota aí, depois me pergunta. A professora está falando na página 70. É só para nível de conhecimento de vocês, para que vocês saibam, existe algo chamado taxa metabólica basal. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto a gente dorme, o nosso corpo não para de funcionar, ele funciona de uma forma diferente, ele está em repouso, né? Só que o nosso corpo precisa continuar funcionando. Então, existe um cálculo chamado fórmula de Harris-Benedict. É uma fórmula que foi lançada há muitos anos atrás. Essa fórmula, ó, desde 1918, há muitos anos, aonde as nutricionistas utilizam peso, altura e idade e fazem uma equação para saber o quê? Quem pratica atividade física e quem está doente precisam de alguns nutrientes específicos. Então, a nutricionista precisa fazer um cálculo. E esse cálculo é de acordo com o peso, com a altura e com a idade. Eu não vou falar a respeito desse cálculo, mas depois que terminar a aula, se você quiser ali fazer substituição, por exemplo, você vai pegar ali, ó, página 70. Mulher, você vai pegar e vai substituir. A fórmula de Harris-Benedict é 65,1 mais 9,563 vezes o seu peso em quilo, mais 1,850 vezes a sua altura em centímetros, tipo 1,50 m, 1,60 m, menos 4,676 vezes a idade em anos. Tipo 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos. Uma mulher de 45 anos que pesa 52 quilos e tem uma altura de 1,50 m. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa fórmula e vai substituir. Observe o que eu estou compartilhando com vocês. É como se fosse isso, ó. Você vai pegar esse valor e vai substituindo, ó. Seu 9,6 vezes o seu peso, 1,8 vezes a sua altura e 4,7 vezes a sua idade. Então, se você não sabia até o dia de hoje, esse é o cálculo que é criado, que as nutricionistas utilizam para ver o que a pessoa precisa comer de acordo com a idade dela e se ela é atleta ou se ela está doente. Então, quando as pessoas caem muito doentes, a nutricionista faz todo esse cálculo aí. Agora, vamos pensar. Nutrição. Nem sempre comer é se nutrir. Às vezes você só se alimenta, você só come. Mas o que é a nutrição? A nutrição é, para nós brasileiros, é como se fosse essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Ó. É comum o arroz, o feijão, o bife, a batata frita. Aqui no Brasil é muito comum. Fora, em outros países, é muito comum no café da manhã comer hambúrguer, comer bacon, refrigerante, cachorro-quente no café da manhã. Não é uma cultura do nosso país. O nosso país tem uma cultura de alimentação saudável. É uma alimentação que acabou os fast foods, ó, que é os lanches, sendo inseridos. Mas, se você perceber, há poucos anos atrás, não tinha tanto fast food como se tem hoje em dia. E com isso, esse excesso de refrigerante, de doce, vem as doenças. Então, quais são alguns fatores, olha só, que faz com que a pessoa tenha problemas relacionados à saúde? O sedentarismo, uma dieta desequilibrada, a pessoa já vem com histórico familiar, tem fatores psicológicos, tipo, pessoa muito estressada, ou tem algumas pessoas que não têm atenção que quer da família, ela desconta na comida. Com isso vem a obesidade. Em vez de trazer um problema, traz outro, né?
Então, o que é o recomendado para se cuidar da alimentação? Manter um bom peso, ter uma alimentação saudável, tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, não fumar, evitar o estresse, praticar atividade física, tudo isso vai auxiliar no quê? Na qualidade de vida, no envelhecimento saudável. Temos que entender, principalmente, o aumento de pessoas infartando. Hoje em dia, tem jovens obesos e infartando. Antes era uma coisa em comum, tanto que você fala assim, olha, quantos anos que a pessoa faleceu? 20 e poucos anos. Nossa, mas do quê? Infartou? Como assim? Então, hoje, desde criança, está tendo alimentação errônea e isso prejudica na saúde. Várias pessoas morrendo de infarto. Então, se a gente entender o que a montagem de um prato saudável repercute, repercute na qualidade de vida, é importante a gente guardar o seguinte, ó. Eu já mencionei anteriormente e volto a falar. Café da manhã. Entre o café da manhã e o almoço, uma fruta. Almoço. Entre o almoço e o jantar, um legume. Uma fruta, um danone. Entre o jantar até o horário de dormir, um iogurte. O importante é não ficar muito tempo sem se alimentar. Na apostila de vocês, tem recomendações do que você pode montar. Lembrando bem, não comer muito carboidrato nem alimentos gordurosos antes de dormir. Isso faz com que não aconteça uma boa digestão. E aí, a partir desse momento, o que é importante? Eu vou só mostrar, compartilhar aqui com vocês. Lembrando bem, lanches no período entre manhã e tarde. O almoço, é importante que ele tenha legumes e verduras, carboidrato, proteína, que é normalmente o nosso almoço. E no jantar, comidas mais leves, para não dormir com o estômago muito cheio. E uma ceia, um danone, um mingau. Lembrando bem que tem que ter cuidados no preparo da nossa alimentação. Eu não vou enfatizar tudo novamente, falando ali, mas uma atenção especial ao cuidado com o excesso de gordura e açúcares na alimentação. Por quê? Isso faz aumentar o peso, doença cardiovascular e não faz bem para quem tem diabetes. Não vou ficar falando muito, mas é importante ter na alimentação carnes e legumes? Sim. E, principalmente, eles são ricos em ferro, e o ferro faz bem para o funcionamento do nosso corpo. A Rubiana falou agora há pouco a respeito da vitamina C do limão. Ele é muito importante, ó. A vitamina C, tipo laranja, limão, acerola, o abacaxi, fazer sucos, eles também são muito importantes nas refeições, entre as refeições. Olha só, uma única unidade de acerola, olha quantas miligramas de vitamina C que ele tem. Melão, morango, goiaba, olha só. A goiaba, a acerola, o pêssego. Olha como tem vitamina C. Às vezes todo mundo acha que vitamina C é só laranja. O mamão, o kiwi, até o caju. O caju tem uma grande porcentagem de vitamina C. Bom, o kiwi eu não gostava não, né? Aí eu experimentei docinho e eu achei que era azedo. Então, ele não tem uma carinha muito bonitinha, porque ele é todo cheio de pelinho, assim e tal. Mas eu vou falar, tem algumas frutas que a gente se surpreende. Às vezes a gente tem que experimentar, como você fez. Parabéns pelo incentivo, tem que experimentar mesmo. Uma atenção muito especial com os embutidos, neles tem muito sódio. A importância que eu vou frisar de novo, nem sei quantas vezes que eu já falei para vocês, sobre beber água, faz toda a diferença. E muito cuidado na hora de comprar os seus alimentos. Olhar se esse alimento realmente a data de validade, evitar comprar alimentos com lata amassada. Eu não vou falar hoje a respeito disso, mas em um outro momento, quando a gente voltar para as aulas presenciais, eu vou falar sobre essa história de lata amassada, que é o botulismo, uma doença que é muito grave e ainda mata hoje em dia. Alimentos com fungos, evitar comprar alimento vencido. Então, é importante, na hora da compra, observar todos esses detalhes. E, principalmente, não menos importante, cuidar. Fruta, legume e verdura, deixar mergulhado, pelo menos 1 hora, numa tampinha de água sanitária. Ajuda a prevenir, limpar, higienizar melhor.
não altera o sabor e não faz mal, viu? Então, sempre que você chegou com seu legume, sua fruta, sua verdura, deixa mergulhado na água com água sanitária. O que eu quero? Que vocês guardem bem que os cuidados gerais para o paciente é sempre ter muita paciência, muita calma no momento da alimentação, ter os horários regulares, colocar no prato sempre uma distância para que a altura fique confortável para a pessoa e deixar o paciente sentado. Vou compartilhar esses cuidados com vocês lá no grupo. E lembrando bem, na próxima aula nós vamos falar a respeito do quê? Falamos da alimentação, da reeducação alimentar hoje. Nós vamos dar continuidade falando de sinais vitais. O que são os sinais vitais? Se eu estou dando esse alimento para o cliente e esse meu cliente não está passando bem, como é que eu sei que ele não está passando bem? Quais são os parâmetros dos sinais vitais? É o que nós vamos falar na próxima aula. Eu agradeço pela participação de vocês. E eu vou encerrar com uma frase que depois eu vou